Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago aqui nessa videoaula para você, preparada com muito carinho, a correção da prova de matemática do ITA, primeira fase vestibular para 2022, questão 41, que aborda o tema logaritmos, um tema muito cobrado aí nos vestibulares, e essa é uma questão muito interessante. Ela diz aqui que é para a gente determinar o valor de x nessa expressão, onde a gente tem vários logaritmos, né? E é preciso que a gente domine as propriedades dos logaritmos para que a gente encontre o valor de x. Veja que nós temos nesse logaritmo um 9 que antecede o logaritmo, multiplicado pelo logaritmo. Aqui no caso, nós temos que nos ater à propriedade da potência de logaritmo. Veja como que é a propriedade da potência do logaritmo. Ela diz que o logaritmo b na base a elevado a n é a mesma coisa que n multiplicado pelo logaritmo b na base a. Veja que tanto se eu pegar o n e colocar antes do logaritmo e multiplicar por ele na base a, é a mesma coisa de eu pegar e colocar o n no expoente. Vou até mostrar isso aqui para você de forma numérica. Veja, se eu pegar logaritmo de 2 na base 2 elevado ao cubo, vou resolver para você dessa forma. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Eu digo sempre que com um giro resolve-se um logaritmo, então 2 elevado a x, girando aqui, chega em 2 elevado ao cubo. Então cortamos as bases aqui, x é igual a 3. Agora eu vou fazer um exemplo, já passando esse 3, que aqui no caso seria o n, multiplicado para antes do logaritmo. O logaritmo de uma potência é igual ao produto de um logaritmo, né? Então vou pegar 3, deixar quietinho e resolver o logaritmo de 2 na base 2. Com um giro resolve-se um logaritmo. 2 elevado a x é igual a 2. Como esse 2 não tem expoente, considera-se expoente 1. Cortamos a base, x igual a 1. Multiplicado por esse 3, resultado 3. Da mesma forma, então, a gente pode aplicar essa propriedade da potência, nesse caso aqui, e escrever esse 9 que estava como produto na forma de potência. Certinho? Aqui eu provei isso. Olha, coloquei o 3 na potência, coloquei o 3 no produto. Tudo o mesmo resultado. O mesmo eu posso fazer com esse. O 3 está multiplicado, eu posso elevar ele aqui na potência do 3. Veja que ele estava num produto, transformei numa potência. Agora, por último, a gente pode também fazer a mesma coisa. Esse 2 estava multiplicado, eu levo ele na potência do 125. Porém, tem um detalhe aí, tem uma diferença. Se você analisar direitinho todos esses logaritmos, 120 aqui é a base, 120 aqui é a base, 14.400 aqui é a base. Eu poderia fazer a mudança de base nesse logaritmo para 120, mas é muito mais difícil. Tem um artifício aqui que é o pulo do gato. Veja, eu vou pegar aqui um exemplo para que você veja como que funciona. Inicialmente vou resolver esse logaritmo como ele está. 9 elevado a x igual a 81. Fatorando 81 dá 9 ao quadrado, cortando a base, x igual a 2. Agora, se eu extrair a raiz desse 9, que é a base, e reescrever esse logaritmo na base 3, olha, aqui era 9, extraí a raiz, reescrevi ela na base 3. Vamos ver o que eu acho para o valor de y, que está substituindo aqui o que antes era 81. Com um giro resolve-se um logaritmo. 3 elevado ao quadrado é igual a y, ou seja, y igual a 9. Veja o que aconteceu. Eu extraí a raiz da base, veja, coloquei 3. O que acontece? Aqui voltou também para a raiz. Então eu posso aplicar aqui, ó. Vou dar até mais um exemplo. Veja que aqui, raiz de 9 é 3, raiz de 81 é 9. Vou dar até um segundo exemplo. Se eu pegar aqui logaritmo de 16 na base 4, dá quanto? 4 elevado a x igual a 16. 16 é o mesmo que 4 ao quadrado. Cortamos as bases, 4 e 4, sobrou x igual a 2. Agora eu vou fazer o seguinte, o mesmo que eu fiz no primeiro exemplo. Extrair a raiz do 4 e reescrever o logaritmo com 2, que é a raiz de 4. Logaritmo na base 2 de y vai dar quanto? 2 elevado a 2, porque o x aqui valeu 2, né? É igual a y, ou seja, y é igual a 4. Eu preciso também ter um 4 aqui, ou seja, a mesma raiz quadrada do 16 deu 4. Extraindo a raiz quadrada da base, né?
deu 2. Extraindo aqui a raiz quadrada do 16, deu 4. Então, eu posso usar esse artifício aqui, olha. Eu vou reescrever e onde era 14.400, eu coloco a raiz dele, que é quanto? Que é 120. Onde era 125 ao quadrado, eu coloco a raiz dele. Potenciação e radiciação se anulam, dá 125. Então, eu vou reescrever logaritmo na base 120, porque eu extraí a raiz aqui da base, e veja que aqui também eu extraí a raiz. Agora estão todos numa mesma base. O que eu faço? Volto e resolvo. E agora aqui veja que eu tenho uma soma de logaritmos, então eu posso transformar isso aqui num produto, porque a propriedade do produto dos logaritmos diz que numa soma de logaritmos a gente pode transformar isso em logaritmo do produto. A regra é o seguinte: logaritmo na base A de B vezes C é a mesma coisa que logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A. Ou seja, se eu tiver um produto aqui eu posso transformar numa soma, ou se eu tiver aqui uma soma eu posso transformar num produto. Soma de logaritmos é igual logaritmo do produto. Produto de 2 elevado à nona vezes 3 elevado ao cubo vezes quanto? 125 é o mesmo que 5 ao cubo. Com o giro resolve-se um logaritmo, né? Eu vou girar aqui e resolver. Só que 120 eu posso fatorar ele. 120 por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Deu 2 ao cubo, olha. 1, 2, 3 vezes 3 vezes 5. Então, ao invés de colocar 120, eu já coloco decomposto, porque fica mais fácil depois. Que veja que aqui tem 2, tem 3, tem 5, então já é muito mais viável fazer isso. 2 ao cubo, veja, vezes 3 vezes 5. Elevado a x tem que ser esse parêntese, 2 à nona potência, 3 ao cubo e 5 ao cubo. E é isso que nos ajuda a resolver. Quanto tem que ser o valor desse x para que esse resultado aqui seja 2 à nona? Se eu tenho 2 ao cubo, potência de potência, conserva-se a base e multiplica os expoentes. 3 vezes x teria que ser 3 vezes 3 para dar 9. X só pode valer 3. Veja, 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Então, assim, confirma que o x só pode valer 3. A alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Olha, e eu te convido a assistir a correção das demais questões dessa prova, uma prova muito bacana, muito bem elaborada. Tenho certeza que se você assistir às videoaulas, você vai dominar aí as propriedades matemáticas, e isso é muito bom, beleza? Está convidado. Se você gostou, curte aí. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.